Olá, seja muito bem-vindo para mais um podcast aqui no nosso canal, aqui onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia e espiritualidade. Você também encontra louvores, adoração. Adoração é um tema que a gente conversa bastante aqui no canal. E a proposta do podcast, a gente tem alguns quadros no canal. E a proposta do podcast especificamente é que a gente possa mergulhar em águas mais profundas, é que a gente possa se estender um pouco mais, é uma pegada um pouco diferente aí dos devocionais. Você que já consome os conteúdos semanais aqui do canal, você já sabe como é que funciona o esquema, né? Aqui a gente tem mais tempo, aqui a gente desenvolve um pouco mais, aqui a gente vai um pouco mais profundo nas escrituras, e eu já deixo para você o convite para que você também ouça, né? Seja no YouTube, seja no Spotify ou outras plataformas de áudio, você consuma os outros episódios. A gente já falou sobre presença de Deus, a gente já falou sobre presença manifesta, a gente já falou sobre como que a gente pode, em meio a um cenário de instabilidade global, né? A gente está vivendo agora, nesse momento, enquanto eu gravo esse episódio, dia 13 de abril, nós estamos vivendo um cenário de plena instabilidade geopolítica no mundo, né? Como é que a gente pode se portar? Que mensagem a Bíblia traz para que faça com que a gente coloque os olhos no lugar certo? Você também encontra, enfim, tem vários temas, e hoje eu quero conversar contigo um pouquinho, eu quero ir a fundo sobre a pessoa do Espírito Santo. O autor Francis Chan, autor, pregador e pastor, Francis Chan escreveu um livro que ele traduz, só no título ele já traduz o que qual é a percepção atual da igreja em relação à pessoa do Espírito Santo. Falta clareza, falta entendimento, falta nós olharmos para o Espírito Santo realmente como uma pessoa. E muitas das vezes, pela falta de entendimento, pela falta de profundidade, nós olhamos para o Espírito Santo e imaginamos simplesmente uma pomba, imaginamos simplesmente uma energia. Há algumas tradições que se dizem cristãs que não acreditam no Espírito Santo, pelo fato de não ser descrito o trono para ele. Enfim, o tema Espírito Santo teve que ser resgatado ao longo da história de igreja, porque as pessoas, devido a exageros, acabaram se esquecendo. E nós, muitas das vezes, quando a gente olha para certos exageros que ocorrem em nome do Espírito Santo, a gente vai para um outro extremo, né? A gente descarta manifestações carismáticas, a gente descarta manifestações mais efusivas, com medo, sabe? Um zelo, sabe? Numa tentativa até, vamos dizer assim, com boas intenções, mas a gente acaba indo muito para um lado, sabe, que descarta realmente o mover do Espírito Santo. E é necessário que a gente tenha um entendimento bíblico. Por quê? Porque Jesus, ele ascendeu aos céus, ele deixou para nós uma outra pessoa. Jesus, em determinado momento das Escrituras, não precisa abrir lá, mas em determinado momento das Escrituras, Jesus diz: é melhor que eu vá, porque se eu não for, ou seja, se eu não ascender ao céu, se eu não voltar para o meu Pai, ele não virá. Então, olha a importância que Jesus dá ao Espírito. O Espírito, por exemplo, ele já estava presente desde antes da criação. Enquanto a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas. E hoje nós vamos caminhar sobre aquilo que é o entendimento correto. Então a gente vai dividir esse podcast, dividir esse episódio em 3 partes. Primeiro, a necessidade da gente ter uma doutrina correta, um entendimento correto. Segundo, a personalidade do Espírito. E terceiro, a gente vai fechar com a divindade do Espírito. Então nós vamos caminhar por esses três pontos. Primeiro, a necessidade de uma doutrina correta, como que a gente pode construir uma doutrina baseada nas Escrituras sólida, um fundamento sólido, para que a gente tenha um menor número de dúvidas. Claro que a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto em um episódio apenas, mas só para que a gente tenha um fundamento, um firme fundamento. Depois a gente vai entender qual que é a personalidade do Espírito, saber que o Espírito tem personalidade. E por último, a divindade do Espírito, porque nós não estamos falando de uma pessoa apenas, nós estamos falando de Deus. Deus, Espírito Santo. Quero que você abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 14. Verso 16 e verso 17. João, capítulo 14, se você puder abrir aí, senão só acompanha a leitura. Capítulo 14, verso 16 e verso 17.
Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. 2 textos apenas que são altamente contributivos e esclarecedores sobre quem é o Espírito Santo e sobre a sua obra. Nesse momento, olhar para os escritos originais vai nos ajudar muito. Não tem problema você ler a sua Bíblia no seu português. Você não precisa saber grego e hebraico de forma fluente para você conseguir ter uma compreensão acerca das escrituras. Mas em dados momentos, se nós nos voltarmos para os originais, e hoje em dia é bem simples, sabe? Você tem aplicativos gratuitos dos dicionários do grego e do hebraico, você tem um léxico de Strong, ainda que na versão gratuita não seja tão completa, mas assim, você tem ali um vislumbre, você tem um próprio chat GPT, você tem agentes de hermenêutica e de exegese que ajudam nessa compreensão. Então hoje em dia está muito fácil você voltar para os originais e ter uma compreensão mais profunda. Então, tá lendo um texto e teve dúvida ali sobre uma palavra ou outra, acha que talvez o Espírito esteja ali te conduzindo a você entender um pouco mais, cara, você pode aí recorrer às ferramentas que com certeza vai te ajudar muito. E nesse contexto, quando a gente vai para o original, a gente percebe que a expressão outro consolador no grego é alon parakleton, ou parakletos. E essa expressão é decisiva. Por quê? Porque alon significa outro da mesma espécie. Em Atos capítulo 2, quando fala que os apóstolos começaram a falar em outras línguas, a expressão ali é heteron, que era algo fora da espécie. Tá bem? Algo fora da espécie, hétero, algo diferente, fora da espécie, fora da classificação. Você tem as espécies de animais, por exemplo. Você tem os felinos, você tem os felinos, por exemplo. Né? Eu ia pensar em uma outra aqui para exemplificar, mas eu vou ficar só nos felinos, que é mais fácil. Dentro dos felinos você tem o leão, você tem o tigre, você tem o gato. Você observa que eles, por mais que sejam animais diferentes, têm trejeitos, né? Tem traços ali parecidos. O cachorro e o lobo também pertencem às mesmas classes aí, se não me engano. Você tem, né, a mesma espécie ali. Você tem o cachorro, por exemplo. E você tem as espécies de cachorro. Então, ao mesmo tempo que você tem o labrador, você tem o Yorkshire. São animais bem diferentes, mas pertencem à mesma espécie. Enquanto que lá em Atos capítulo 2 eram coisas fora da espécie, ou seja, fora da nossa compreensão, eles podiam estar pregando em outras línguas, mas também pregando numa língua que a gente não entende e as várias nacionalidades ali presentes estarem, cada um entendendo a sua própria língua. Mas aqui o contexto é outros de uma mesma espécie. Alon significa outros de mesma espécie. E parakletos significa advogado, intercessor, auxiliador, aquele que está ao lado. Então, numa tradução livre, seria: eu vou enviar para vocês um outro da mesma espécie, na qual a função dele é ser um advogado, é ser um auxiliador, é ser aquele que está ao lado, é ser um intercessor. Aquele que está ao lado, mas olha só o que Jesus diz no verso 17. O mundo não conhece, mas vocês conhecem. Vocês receberão, ele estará com vocês e ele estará em vocês. 2 sentenças diferentes. Com e em, ou seja, ele está conosco e ele está em nós. Guarda essa informação que a gente vai usar ela mais para frente. Jesus, ele não promete somente uma influência, mas ele promete uma pessoa que vai dar continuidade à sua obra. Portanto, amado, se você veio aqui hoje acreditando, ou no seu entendimento, na sua experiência cristã, e você acredita que o Espírito Santo, ele é uma energia, ele é alguém que está ali nos bastidores, ele é uma força, ou talvez ele é só um outro nome para Jesus, talvez seja a hora de você abrir a sua mente para o entendimento, para a revelação das Escrituras. Porque Cristo está falando de alguém que vai continuar a obra dele. Se o Espírito Santo, existe aqui uma implicação teológica, se o Espírito é outro como Cristo, então ele participa de uma mesma categoria. Ou seja, não é uma energia, não é uma extensão,
impessoal, não é uma força. A gente está falando aqui da pessoa divina, de uma pessoa divina que dá continuidade ao ministério de Cristo. Nada mais nada menos que isso. Ray C. Sproul, que é um teólogo bem relevante no mundo contemporâneo, ele enfatiza que a maior crise da igreja moderna não é negar o Espírito, mas reduzi-lo a uma experiência subjetiva. Graças a Deus pelos nossos irmãos pentecostais, que o movimento aliado ao surgimento da igreja pentecostal, da teologia pentecostal, frutificou através disso uma relembrança, não sei se existe essa palavra, mas uma retomada de ênfase na pessoa do Espírito Santo que tinha se perdido ao longo da história. Vale ressaltar que ali nos anos 1700, 1800, a Europa foi marcada por um grande movimento, uma grande influência de um movimento chamado racionalismo, na qual negava a existência de Deus e dava muito, muito valor à intelectualidade, ao intelectualismo. Ou seja, tudo tinha que ser racional, explicável, mensurável pela ciência. E esse movimento adentrou as igrejas. Só que, irmãos, a obra do Espírito, dificilmente ela é explicável. A ciência não consegue compreender. A ciência não consegue quantificar. O que a gente faz então? E o movimento pentecostal foi um dos grandes responsáveis na história da igreja por resgatar o apreço pelos dons, o apreço pelas manifestações carismáticas. Talvez a palavra manifestação te causa um certo medo, mas que hoje o Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso coração para que Ele tenha liberdade em nossos cultos, para que Ele direcione os nossos cultos, para que Ele seja almejado, buscado, valorizado, ouvido. A igreja primitiva precisou combater esses erros, o modalismo, que é o Espírito Santo somente como uma manifestação. O arianismo, que é a negação da sua divindade plena. Tanto que, olha, em 381, muito tempo atrás, o Concílio de Constantinopla afirmou: cremos no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado. E como o Pai e o Filho, Ele também é adorado. A doutrina do Espírito Santo ela precisou ser, meio que ressuscitada em vários momentos ao longo da história da igreja. E eu temo que no dia de hoje, o Senhor está resgatando a importância do seu Espírito. Canções têm sido compostas sobre o assunto, como nunca antes. Conferências com o tema Espírito Santo. Programações com o tema Espírito Santo. Mas que não seja apenas programas em si, mas que seja realmente a vida da igreja resumida e nutrida pelo Espírito Santo. O Espírito possui personalidade. A Escritura não descreve o Espírito em termos abstratos, segundo ponto, mas pessoais. Por exemplo, nós percebemos que ele tem intelecto. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 10 até o verso 11 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem, dentre os homens, conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito. Esse verbo sonda, no grego ele é eraunou. E ele indica uma investigação ativa, ou seja, o Espírito conhece e vai conhecendo profundamente os interiores de Deus. É disso que nós estamos falando quando nós cantamos: ó Espírito, abre os meus olhos outra vez, porque eu quero ver a beleza de Deus no Filho. Além de intelecto, o Espírito possui vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11 diz assim:
Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Uma energia simplesmente não consegue ter vontade. Algo inanimado, algo subjetivo não consegue ter vontade, mas nós estamos falando de alguém que é Deus, que é uma pessoa, e ele possui vontades. O Espírito tem vontades. Ele tem intelecto, ele tem vontades. Tudo isso compõe. Ele é uma expressão, essa expressão grega indica decisão deliberada, conforme quer. Ele não é um canal passivo, mas ele determina as coisas soberanamente. Possui emoções. Efésios 4, verso 30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que implica, esse texto fala sobre uma dor relacional. Não se entristece uma força, mas uma pessoa. Uma dor relacional, uma dor profunda. Ele fala. Ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem emoções, ele fala conosco. Atos 13, 2 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé, Saulo para a obra que os tenho chamada. Ele fala. Doce e suave voz que é a voz do Espírito. Ele está falando, amados. Será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos o obedecendo? Será que nós, ao ouvirmos, temos plena e total submissão à sua vontade? Separe-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Eu os tenho chamado. Será que o que você faz hoje é chamado do Espírito? Será que você tem se empenhado e gastado a sua vida em prol da obra que o Espírito lhe mandou fazer? Ou será que você tem gastado a sua vida se fadigado naquilo que o Espírito não mandou fazer? Ele intercede. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Aqui o intercede dá uma ideia de uma intercessão contínua e ativa, que não para. Ele intercede, mas ele está intercedendo, ele continua intercedendo por nós. Em Atos 8, 29, o Espírito dirige Filipe, não só dirige, como arrebata Filipe. Atos 16, do 6 ao 7, o Espírito impede movimentos missionários. O Espírito impede os apóstolos de pregar em determinados lugares. Ele fala, cara, não é da minha vontade, não vai por aí. O Espírito que envia é o mesmo Espírito que trava muitas das vezes. Que ele possui vontades. A questão é, estamos seguindo a sua vontade? João 16, 13, ele guia toda a verdade. O Espírito Santo, meus amados, ele possui mente, ele possui vontade, ele possui emoções, ele se comunica, ele fala, nós podemos ouvir a sua voz, ele tem ações intencionais, ou seja, isso é uma revelação ontológica. Craig Keener, ou talvez a maior autoridade hoje em teologia pentecostal, em teologia carismática pentecostal, observa que no mundo antigo, atribuir tais características implicava necessariamente em uma personalidade real e não metafórica. Ou seja, a Bíblia deixa claro que nós estamos se tratando de Deus, que é uma pessoa, que possui emoções, que fala conosco, ele está conosco hoje, ele quer se comunicar com a sua igreja. A questão é se nós, como igreja, estamos ouvindo, estamos dando liberdade, ou será que nós fazemos uma caixinha e queremos que o Espírito Santo se mova dentro dessa caixinha? E quando eu digo caixinha, eu digo, e isso envolve todos os aspectos da nossa vida, inclusive na nossa liturgia, inclusive na nossa doxologia. É claro que tem que ter organização, é claro que tem que ter ordem. Desde que cada elemento esteja submetido à vontade do Espírito.
Porque se o Espírito quiser trazer o céu com ele, ele vai trazer. E quando o céu descer, desculpa, a última coisa que eu quero é terminar a pregação no horário. Nós não temos a noção do que é o céu descer sobre nossas igrejas. Não temos. Ah, quão glorioso o dia será quando o Espírito Santo nos presenciar com a presença dele. Quão glorioso o dia será quando o Espírito Santo tiver tamanha liberdade em nosso meio, gerando em nosso coração arrependimento pelos nossos pecados. Tristeza profunda, choro genuíno pela vida indiferente, pela vida vazia, pela vida automática que temos levado. Quão glorioso o dia será quando o Espírito Santo for plenamente honrado em nossos cultos. Se ele é uma pessoa, ele pode ser honrado, ou ele também pode ser resistido. Ele pode ser obedecido ou ele pode ser ignorado. A vida cristã, por exemplo, não se trata de obedecer princípios, mas viver plenamente em comunhão com a pessoa divina. Não se trata de regras, não se trata daquilo que você pode ou você não pode, mas sim é relação, sabe? A vida cristã, a vida de fé, a vida no Evangelho, a vida de um seguidor, de um discípulo de Cristo, ela vai muito além daquilo que pode ou não pode fazer. Ela vai muito além de comportamento. É claro que vai afetar o seu comportamento, desde que haja relacionamento. E esse relacionamento ele é com uma pessoa. E eu quero começar desde agora. Talvez você nunca tenha orado ao Espírito Santo. Mas hoje é o dia de começar. Não sei se você está possibilitado agora, mas se você puder, tirar um tempo, vamos orar agora ao Espírito. Vamos lá, fale com ele agora. Como se fosse um amigo, ele é um cavalheiro. Doce, suave presença do Espírito. Não estamos buscando esoterismo, emocionalismo, não. Nós estamos buscando experiências reais com a pessoa do Espírito Santo. Ó Deus, Espírito, queremos ser marcados hoje pelo Teu falar. Que toda defesa se abaixe, que todo ceticismo caia por terra. Que todo aspecto puramente racional não limite aquilo que o Senhor quer fazer. Porque muitas das coisas que o Senhor quer fazer não tem explicação. Chocam, ofendem. Nós sabemos que a Tua vontade é melhor. Em nome de Cristo aqui intercedemos. Por favor, continue intercedendo por nós também. Amém. E por último, Ele é uma pessoa divina. Atos 5, verso 3 e verso 4 diz assim: Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu como propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Você observa a equivalência direta que Pedro faz. Ele, no verso 3, diz, vocês mentiram ao Espírito Santo. E ele termina o verso 4 dizendo, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. O contexto aqui, só para te citar um pouquinho,
Era um relato da igreja primitiva. Você sabe que o livro de Atos ele possui uma categoria, um gênero literário único, na qual você encontra ali o relato dos primeiros cristãos, da formação da igreja, da descida do Espírito Santo, desde o ascender de Jesus aos céus, como a descida do Espírito Santo, a formação das igrejas. E é claro que somos seres humanos, às vezes a gente olha para a igreja primitiva com um olhar muito romântico, mas é uma igreja que passou por problemas, que passou por escândalos, que sim, se movia no sobrenatural, via grandes milagres, via grandes curas, grandes pregadores, e o Senhor os ia acrescentando os que iam sendo salvos, mas também havia coisas difíceis a se tratar. Uma delas é o roubo de Ananias e Safira. Um casal que pegou um dinheiro que não pertencia, em resumo, bem resumido. E isso é denunciado por um dos pais da igreja, chamado Pedro, e é interessante o que ele diz. Você observa como a Bíblia ela tem vários prismas, ela tem várias camadas. A gente pode pegar essa história de Atos capítulo 5 e desenvolver aqui várias lições extraídas das orações. Mas eu quero focar numa coisa, naquilo que Pedro diz. Vocês mentiram ao Espírito Santo. E ele termina dizendo, vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Mais uma vez, a Bíblia deixando claro que nós estamos falando não de uma energia, não de algo impessoal, mas de uma pessoa que também é Deus. Segundo Coríntios 3,17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está, ali há liberdade. Paulo utilizando uma linguagem de identificação essencial. Mateus 28,19, portanto, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, o Espírito presente na ordenança de Jesus, na grande comissão de Jesus, você vai, enquanto você estiver indo, você vai batizando e você vai discipulando. Quando você for batizar, você vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mesmo grau de importância, mesmo grau de relevância. Amados, é hora de nos arrependermos, de vivermos uma vida devocional, de vivermos uma vida de fé, uma vida de igreja, sem considerar a presença sublime do Espírito Santo. Um único nome, 3 pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Unidade de essência, ao mesmo tempo que há distinção de pessoas. Hebreus 9,14 fala que o Espírito é eterno, Salmo 139,7 fala da onipresença do Espírito, Jó 33,4 fala que ele é um dos agentes da criação, Gênesis 1 e 2, como a gente falou no início, a presença ativa dele na criação, no meio do caos. O Espírito possui atributos exclusivos de Deus, eternidade, onisciência, onipresença, poder criador. João Calvino diz da seguinte forma, o Espírito não é somente uma energia divina, mas subsiste em Deus como pessoa verdadeira. Herman Bavinck diz da seguinte forma, negar a personalidade do Espírito é destruir a própria Trindade. Escritora norte-americana Ellen White diz assim, o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despido de personalidade humana e independente dela. Ela diz isso no seu livro, O Desejado de Todas as Nações, página 669. Ele não atua independentemente de Cristo. Pelo contrário. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele possui poder, Ele possui vontade, mas a sua missão é glorificar a Cristo. Sabe por que eu e você fomos criados? Não foi para substituir a terça parte dos anjos que caiu. Eu e você fomos criados porque Deus, o Deus Trino, em sua misericórdia, Ele estendeu a nós a graça de poder participar e ter o mesmo prazer que a Trindade tem em si mesma. O mesmo prazer relacional que a Trindade tem em si mesma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma misericórdia estendida também a nós, para que tenhamos comunhão com Deus Trino. Foi para isso que você foi criado. Ministérios são muito importantes, igrejas são muito importantes, números são muito importantes, mas tudo isso vai passar. E nós retornaremos ao nosso objetivo original. Ao nosso propósito maior, que é comunhão, relacionamento com Deus Trino. Toda vez que você apresenta a sua fome e a sua sede diante do altar, você está retornando à sua essência,
ao propósito maior pela qual você foi criado. Por isso que a vida devocional, ela não é somente um meio para que você consiga os seus objetivos. Não é somente uma meta a ser batida, muito pelo contrário. É o oxigênio, é a fonte de oxigênio. Nós retornamos ao nosso DNA para o qual nós somos criados. Relação com Deus. O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo, ele aplica a obra de Cristo, ele une o crente a Cristo. Sem o Espírito não há regeneração, não há fé, não tem santificação. O Espírito, ele deve ser compreendido como uma pessoa real e não uma coisa abstrata, um Deus verdadeiro e não subordinado em essência. Um agente ativo da redenção e não um mero poder. Uma presença relacional e não uma força impessoal. A maior distorção contemporânea não é negar o Espírito, mas reduzi-lo a uma experiência. Instrumentalizá-lo somente para dons. Ignorar a sua pessoa. O entendimento, uma pneumatologia saudável, ela conduz inevitavelmente à reverência, à dependência, à comunhão e à santidade. Este é o Deus Espírito Santo. O Deus esquecido. O Deus que nós, em algum momento, abandonamos. Mas que hoje seja um tempo de arrependimento. Que hoje seja um tempo de renovo. Que hoje você possa se encontrar com o Senhor. Que hoje você possa orar, se não é o seu hábito orar ao Espírito Santo, que você mantenha uma comunhão contínua com Ele, não somente nas primeiras horas da manhã, mas constantemente ao longo do seu dia. Que você possa orar ao Espírito Santo a cada momento. Que Ele possa ser o Senhor dos nossos cultos. Que Ele possa ser a nossa razão de se reunir. E que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos ver a beleza de Deus no Filho. Esse é o meu desejo e a minha oração para você. Espero que esse episódio tenha sido de bom proveito para ter um mínimo de compreensão mais profunda acerca de quem é o Espírito e da sua obra. Nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, curte o vídeo, compartilha com quem precisa e a gente se vê no próximo conteúdo.